Olá! No nosso estudo de O Livro dos Espíritos, com base nas questões estudadas pelo Chico Xavier lá no final da década de 1950, onde, a respeito de algumas questões estudadas por Chico e o seu grupo, Emmanuel trazia alguma mensagem pertinente à questão estudada, e estas mensagens formaram o livro Religião dos Espíritos. A questão estudada pelo Chico no dia 24 de agosto de 1959 foi a questão 936, que se encontra na quarta parte do livro dos Espíritos, já a parte final, Penas e Gozos Terrestres, e num subitem de perdas de pessoas amadas. Então, a questão 936, Kardec pergunta o seguinte, com relação a esta perda das pessoas. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Ou seja, como que afeta a nós, estando encarnado, e as pessoas desencarnadas da nossa intimidade, da nossa afinidade maior, como que se encontra esta relação? Aí, os espíritos respondem. O espírito é sensível, e aqui ele se referindo ao espírito que desencarnou. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro entre estes espíritos que se amam. Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, diante de uma pergunta de uma senhora a respeito de que ela perdeu o filho há cerca de 1 ano e ela ainda chora muito, né? Ela gostaria de saber se essas lágrimas o perturbam. E Chico responde que, quando as lágrimas são de saudade sentida, de amor, de afeto e de carinho, pois que a separação sempre nos provoca alguma tristeza. Mas se são lágrimas de revolta contra os desígnios de Deus, se são lágrimas rebeldes pela dor da separação, elas acabam prejudicando o espírito desencarnado, sim. E a esse respeito nós vamos ver aqui no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, a psicografia do Chico, a questão que trata, a mensagem que trata desta questão. E que que Emmanuel intitula como Ante os que partiram. Tá? Então, ele diz o seguinte, Emmanuel. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável na fisionomia dos que mais amamos, é cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio a esquife dos próprios sonhos, os que tatearam gemendo a lousa imóvel
e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença daqueles que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouve-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação e se voltam para o suicídio. Lamentam-se quando os erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo inferior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando a nobreza, os deveres que te legaram. Recorda que em futuro mais próximo que imaginas, respirarás também entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E vencendo para sempre o terror da morte, não vos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Linda mensagem para todos nós refletirmos ante as nossas separações pelo desencarne de nossos entes queridos. Com certeza, a ideia que nós temos da separação é como se fosse uma viagem. Alguém parte para outras terras que nós não conseguimos ainda ir no mesmo barco, mas que brevemente, se Deus quiser, nos reencontraremos de novo e continuarmos as nossas jornadas juntos. Fiquem com Deus e muito obrigado.